Nossa conversa de todas as segundas-feiras com o professor Antônio Delfim Neto. Bom dia, professor. O senhor está bem? Bom dia, Thaís. É uma alegria falar com vocês. A alegria é nossa. Professor, queria começar a nossa conversa lendo para o senhor aqui um trecho do editorial de hoje do jornal Estado de São Paulo, que fala sobre inflação e sobre o resultado do IPCA de março, que ficou em 0,93%. Diz aqui o Estadão: algumas comparações apontam para um quadro inflacionário que justifica alguma preocupação. É a maior alta do IPCA em março desde 2015, quando alcançou 1,32%. Um ano antes, a inflação mensal havia sido praticamente zero. Com esse resultado de março, a variação acumulada de 12 meses alcança 6,1%, bem acima da meta de inflação para este ano, fixada pelo Conselho Monetário Nacional, de 3,75%. A gente já falou com o senhor, professor, sobre inflação outras vezes, e o senhor sempre deixou claro que, no momento de baixa demanda, inflação não deve ser uma grande preocupação. Mudou alguma coisa na análise do senhor no quadro de hoje, professor? Não, Thaís, não mudou nada. Isso estava previsto há 3 meses. Todo mundo sabia que ia passar por um máximo, que foi produzido pela alta das commodities e pela variação da taxa de câmbio. De forma que não há realmente essa preocupação. E porque o Banco Central está muito vigilante. E a gente não pode ignorar esse fato de que hoje o Banco Central tem muito mais eficiência do que teve no passado. Desde que o Ilan passou por lá e agora com o Roberto Campos Neto, as coisas estão sob controle. Isso estava previsto há 3 meses. Estamos passando por um máximo e vamos retornar a alguma coisa parecida com a meta, com o objetivo. Professor, muito bom dia. Bom dia, Cláudio. A gente tem visto, professor, aí uma queixa, mais do que isso, uma reivindicação do setor produtivo. As pessoas não estão conseguindo, os empresários, sobretudo os de pequeno e médio porte, né, não estão conseguindo manter os empregados depois do fim da vigência daquela medida provisória que autorizou acordos salariais, né, de redução de jornada e redução de salários e tal, em troca da manutenção do emprego. O senhor acha necessário que uma nova medida provisória na mesma direção seja publicada? Já passou da época disso fazer ou não? Ou a economia com a geração de empregos que tem sido registrada no CAGED, etc., a própria economia vai se encarregar de resolver esse problema? Numa larga parte, Cláudio, eu acho que a economia está realmente reagindo. Agora isso precisa uma análise, um acompanhamento mais cuidadoso. É uma questão estatística, Cláudio. Não é uma questão de opinião. E eu acho que no fundo, o Guedes tem acompanhado isso com muito cuidado. E se for necessário, vai renovar aquelas medidas. Professor Delfim, Pedro, bom dia. Inadimplência voltou a subir em janeiro e fevereiro, hein? É relacionado aí ao atraso no auxílio emergencial, o valor é muito baixo, é desse valor que vai chegar ainda. O que dá pra gente concluir disso tudo, hein, professor? Mano, eu acho que isso só na margem teve influência. Realmente está caindo a renda. As pessoas estão tendo maior dificuldade de manter a sua renda. E é isso que tem produzido isso, Pedro. Professor, a gente estava falando no início do programa hoje sobre essa história aí, CPI, impeachment de ministro do Supremo, né? O senhor não pode fugir dessa discussão aqui, a gente precisa ouvi-lo também, com toda a experiência que tem sobre esse momento e essa guerra política que se avizinha aí no meio de uma pandemia, professor Delfim. Eu acho que essa ideia de ameaçar o Supremo com uma CPI é de um ridículo mortal. Na verdade, o Supremo tem se comportado de maneira muito boa quando ele decide no pleno. E, na minha opinião, seria inconcebível uma CPI para empichar o Supremo. É mais fácil o Supremo empichar a CPI. Professor Delfim, boa semana, hein? Fala, Cláudio, quer fazer algum comentário? É verdade, não. Não, eu acho que o professor Delfim definiu isso bem. É mais fácil o Supremo empichar todo mundo, né? É isso mesmo, Cláudio. Professor Delfim, boa semana. A gente volta a se falar aqui na programação. Boa semana para os senhores e obrigado.